jamais foi gerado e o Espírito Santo jamais foi soprado pelo Pai e pelo Filho. Ou seja, nós estamos aqui negando categoricamente o que o catecismo da Igreja Católica Romana e também as teologias sistemáticas reformadas e protestantes declaram acerca do Deus Trino. Lembra da aula passada? Nós mostramos aqui os textos em que dizem que o Filho foi gerado, não é? Em que diz que o Espírito foi soprado. Pastor, mas eu lendo aqui a Escritura, eu encontrei que Jesus, o Filho, foi gerado. Eu encontrei. Vamos ler o texto. Deixa eu explicar para vocês. Salmo de número 2. Salmo 2, versículo 7. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está aí, ó. Pastor, está aí, você tem que ler mais a Bíblia. Veja. Isso aqui, ó, o pai dizendo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aí os teólogos vão dizer: esse hoje é um hoje etéreo. Isso aqui é um hoje na eternidade. Isso aqui, esse hoje implica um presente constante na eternidade. Ele foi eternamente gerado pelo Pai. Está aqui escrito. E aí eu fico até surpreso, né? Porque de fato, tá, o que eu posso fazer, né? Fico assim pensando. O único problema é que a Bíblia não acaba aqui em Salmo de número 2. Tem mais Bíblia para frente, não é? E lá mais na frente, mais Bíblia vai explicar esse texto para nós, que está em Atos capítulo 13. Capítulo 13 de Atos, quando Paulo está lá em Antioquia, ele está pregando, ele diz assim, olha, versículo 32 em diante: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Então ele fala do evangelho, e esse evangelho é fruto de uma promessa. O evangelho da promessa. Então havia uma promessa que Deus haveria de fazer algo. Esse algo que Deus faria é o evangelho. 33. Como Deus a cumpriu, ou como Deus cumpriu a sua plenamente a nós, seus filhos. Como que ele cumpriu a promessa? Ressuscitando a Jesus. Então, essa promessa era a promessa da vida. Quando o homem caiu no Éden, entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Então, Deus disse, eu vou enviar para vocês o Messias, o Evangelho, para resolver o problema do pecado e da morte. Ele veio, Cristo veio. Ele veio como cumprimento daquela promessa. E como cumprimento, ele vive na existência humana, sobre a terra. Ele sofre a morte e ele ressuscita. A ressurreição de Cristo não é mera ressurreição, como a de Lázaro, ou como a do filho da viúva de Naim, ou outras ressurreições. É uma ressurreição sobre a morte. Ele vence a morte. É a conquista sobre a morte. Então, quando Cristo ressuscita, o evangelho se torna para o homem histórico. Essa vitória de Deus sobre a morte se manifesta historicamente para a humanidade em cumprimento à promessa. Então diz assim, no 33, como Deus cumpriu a sua promessa plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Ele está dizendo, quando Deus ressuscitou a Cristo, ele o fez em cumprimento a uma promessa que está escrita no Salmo de número 2. E inclusive ele não apenas menciona o Salmo, ele coloca aqui o próprio versículo dizendo, tu és meu filho, eu hoje te... Está na sua Bíblia isso aí? Ou seja, quando diz lá em Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, eu hoje gerei, aquilo era uma promessa ou era uma referência ao que Deus tinha feito na eternidade, gerando o seu filho? Era uma promessa, está aqui. E essa promessa se concretiza quando? Na ressurreição. Então, quando o Cristo de Deus ressuscita, está se cumprindo. Eu hoje, o dia da ressurreição, te gerei. Ou seja, a ideia de Messias, para que fique mais claro para vocês, a ideia de Cristo, cuidado porque a expressão Cristo
Não é uma expressão que se refere à essência de Deus. A expressão Cristo, embora esteja ligada diretamente ao Filho de Deus, ou ao próprio Deus na sua missão de salvar a humanidade, mas o termo Cristo significa ungido. Messias quer dizer ungido. Cristo quer dizer ungido. Messias em hebraico, Cristo em grego. São duas línguas para falar a mesma coisa, que significa ungido. Quando fala de ungido na Bíblia, preste atenção, sempre é uma referência a Deus que estabelece alguém para o cumprimento de uma obra. Por exemplo, Deus ungia no Antigo Testamento os levitas para serem sacerdotes. Ele, quando recebia aquele óleo, ele estava sendo ungido. Ele se tornava um Cristo, no sentido da palavra, ungido, que é a palavra em grego, Cristo. Então ele estava habilitado para realizar aquele papel. Quando ungiu Davi, ou Saul, ungia o rei. Então agora ele estava habilitado para aquela obra, para aquele trabalho. Quando fala, portanto, do Cristo de Deus, é uma referência direta a Deus quanto à obra que ele haveria de realizar. Tanto é verdade que quando fala desse Cristo, nos inclui. Não é dito que nós somos o corpo de Cristo? Sim ou não? Ora, se somos o corpo de Cristo, nós somos o quê? Cachorro, cavalo, demônio, Satanás? Se eu sou o corpo de Cristo, só posso ser Cristo. Você não pode falar que essa mão aqui, é cachorro, mas essa mão só pode ser eu. Não sou eu na plenitude, mas pertence a mim. Então nós somos o corpo de Cristo, nós somos Cristo. Inclusive o próprio Paulo vai dizer, assim como o corpo humano é um só e tem muitos membros, do mesmo modo é Cristo. Ele não diz é o corpo, ele fala, do mesmo modo é Cristo. Cristo é um só, mas ele tem muitos membros. Por isso que esse gerar do Cristo diz respeito à ressurreição. Porque é na ressurreição que é gerado o Cristo homem, enquanto humanidade coletiva, o Cristo, o cabeça, nós, o seu corpo, para uma obra que já está sendo feita e que mesmo depois, na eternidade que nós desconhecemos, esse corpo continuará a trabalhar enquanto o corpo de Cristo. É o novo homem, é o corpo de Cristo, a noiva ou o corpo de Cristo. Desta obra, da qual não participam os outros salvos, porque a humanidade será salva, certo? Mas por não serem corpo de Cristo, é uma questão totalmente econômica, eles não participam. Por isso que o tema eleição e predestinação não estão para a salvação, estão para a economia de Deus, para a obra de Deus.